Este é o seu canal Neomedievalismo e você está na Escola de Filosofia e Espiritualidade Elui Lama Sabachthani. A cruz vence o Aion. Sou Anderson Francisco Paiva de Souza, também Anderson Francisco da Cruz, formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Deixe o seu like, faça o seu comentário, que é importante para que possamos crescer o nosso canal, e inscreva-se em nosso canal ativando as notificações. Beleza, gente? Então vamos lá, gente, falando um pouco sobre a cultura e sobre o nosso tempo, o aspecto da nova Idade Média. Beleza, gente? Que é bem diferente da Idade Média antiga, né? É bastante diferente, inclusive em relação ao sentido do realismo e do idealismo. Ok, gente. O que seria o realismo em seu mais profundo grau, né? Então, a Idade Antiga, ela consiste especificamente quando começa a invenção da escrita em 4000 antes de Cristo, 4000 anos antes de Cristo, é inventada a escrita, então ali começa a ter registros históricos mais realmente profundos, né? Para nós podermos instituir a história e conhecer realmente o que acontecia naquela época, não apenas a partir de utensílios, né? De cerâmicas, de pinturas rupestres, como existia antigamente já antes, né? Nas cavernas. E questões do costume, mas você já está tendo registros, documentos que podem ser vistos pelo historiador, e nós temos os arqueólogos, e aí a gente remonta tudo que tinha naquela cultura. Então nós já estamos na história, né? Não é mais uma pré-história. Que é o que a gente vê, por exemplo, no próprio período bíblico, né? Quando nós temos os textos bíblicos, quando Moisés está escrevendo sobre o que acontecia naquelas civilizações pré-diluvianas e depois da época de Noé em diante, né? Passando pelo reinado de Nimrod, né? Que vai instituir Babel. Ali começa o problema, né? Realmente é onde começa. Mas quando mas naquela época não era uma questão do que estava escrito. Quando você vai ter algo escrito é quando Moisés está escrevendo, ele está remontando a um tempo antigo, que não havia registros escritos. Ok, gente? Então é isso. Entendendo que civilização tem nada a ver com tribos, né? As tribos, elas não são organizadas, não possuem instituições, é, não é uma sociedade complexa. Quando a sociedade é complexa, existe uma burocracia, uma elite, uma hierarquia social, uma organização política determinada, escolas, é, escolas que ensinam a escrever, você tem o alfabeto, então aí você tem uma cultura que é uma civilização. A primeira civilização começa na Suméria, né? Tem um livro bastante interessante, a história começa na Suméria. Depois eu passo o nome do autor. Então ali começa a escrita, né? A Suméria, que está ali no período, que está na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, a mesma região que é atribuída ao Jardim do Éden, né? Hoje está se voltando a falar sobre o Éden, beleza? E aí bom, região do Iraque. Região do Iraque. O Iraque está sempre em guerra, entrou em guerra com os Estados Unidos. Na guerra do Golfo, né? E aí o que nós temos?
O, na Mesopotâmia existiam civilizações, por causa daqueles, as civilizações mais antigas surgiram ali. Porque como tinha aqueles rios Tigre e Eufrates, né? Eles proporcionavam a possibilidade de ter uma agricultura fixa. Então você não tem mais nômades, né? Indo de lugar para outro. Então você já tem os sedentários, né? É o sedentarismo, que é quando a pessoa ela se fixa em um local. Então ela pode, através da irrigação dos rios, ser canalizada e produzir agricultura. E aí você fica em um lugar só, começa a aumentar as tribos, se torna mais complexo até surgir cidades, instituições, burocracia, política organizada, a religião como suprema no controle no controle da sociedade. Então, Suméria, os impérios, os Suméria, os caldeus, né, na verdade, os acádios, né, primeiro Império Babilônico, segundo Império Babilônico, e naquela região você vai ter os fenícios, os assírios, né, e também a Israel. Do outro lado, na África, o Egito. Também o rio Nilo, a dádiva do Nilo é o Egito, também propiciando uma civilização que tem ali a agricultura, né? Então o Egito e os impérios ali da Mesopotâmia vão produzir ciência, astronomia, astrologia, começa ali o conhecimento. Depois, mais para frente, nenhuma civilização antiga avançará tanto no conhecimento como os gregos, né? Os gregos. São eles que começam a se importar mais com o homem do que com os deuses depois, no final das contas. E ali começa a filosofia. Bom, então isso é a antiguidade, né? Começa do ano 4000 antes de Cristo. E quando termina a antiguidade, bom, a antiguidade termina no ano de 476. 476 depois de Cristo. Aí começa a Idade Média. 476. Quando o Império Romano cai no Ocidente, né? Então olha que interessante, você já está na Idade Média. Você já passou o período da patrística, aliás, aí você ainda tem alguns. Você ainda está no âmbito ainda da patrística dos pais da igreja, né? Os pais da igreja, mas já fazendo a transição para a Idade Média, onde você vai ter vários reinos na Europa, que não era chamado de Europa ainda, não existia umas países, nações, eram reinos separados, né? Mas todos eles eram unidos pela cultura cristã. E o Papa possuía uma função essencial como guia, como líder espiritual, e isso trazia uma unificação de todos aqueles reinos tão diferentes, todos eles unificados em uma única cultura, que era a cultura da Idade Média, a cultura que produziu Agostinho, Tomás de Aquino e Dom Scoto. Produziu a música como você está ouvindo agora, né? Essa música pelo compositor chamado Perotin, né? Essa música se chama Cederont Príncipes Escola de Notre Dame. Então, 476 é o ano central para a história. Ali começa a Idade Média. Caiu o Império Romano no Ocidente. Você tem a Igreja avançando na cultura como uma cultura de uma união
que existia naquela época no lugar que hoje nós chamamos de Europa. Deus era a coisa mais importante para aquele tempo. A religião, a espiritualidade era a coisa mais importante. Você vai ter os mosteiros, né? A oração era a profunda contemplativa dos mosteiros. Os mosteiros, as comunidades cenobíticas, né? Que surgem com Pacômio a partir da experiência anterior dos padres do deserto, que era uma espiritualidade mais eremítica. E é profunda essa cultura da Idade Média, que não é feita apenas de cruzadas, inquisições, indulgências, né? Isso aí é... Se você for ler os historiadores, por exemplo, Francisco de Assis, existem várias biografias de Francisco de Assis, as ordens mendicantes e assim por diante. Os dominicanos, né? Então é muito mais do que você fazer uma caricatura histórica. A igreja estava ali, né? O Espírito Santo estava ali, Jesus estava ali, né? Jesus disse que deixaria uma igreja que estaria conosco até a consumação dos séculos, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, né? Então, quer dizer, então, se você falar que depois de Constantino deixou de existir igreja e só voltou a existir depois de Lutero, você está brincando com a história. Beleza, gente? Então é isso. É algo parecido com a história. Agora, quando termina a Idade Média? E começa então a Idade Moderna? Em 1453, com a tomada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano, né? Então agora o Império Romano cai no Oriente também. Então aí começa a avançar o comércio, né? Vai surgir depois a burguesia, vai surgir depois depois vai cair o feudalismo, né? O sistema feudal ele vai cair, né? E vai surgir mais para frente o capitalismo, né? No fim das contas, é isso, é 1453. Agora nós já estamos no contexto do Renascimento, né? O Renascimento. A igreja já é considerada inadequada. As pessoas estão querendo uma nova experiência, uma nova experiência, um novo mundo. Tanto é que quando vai descobrir a América aqui, vai chamar de Novo Mundo, né? A região lá da Oceania é Novíssimo Mundo, né? Então é um novo ciclo para a humanidade, uma nova era, o Cronos agora estabelecendo tecnologia e vai avançar a ciência, né? A partir daquela experiência que existia já na astrologia, já na alquimia, você agora vai ter astronomia avançadíssima, né? E Galileu finalmente vai derrubar a tese de Aristóteles para a cosmologia, que está também na astronomia de Ptolomeu. Agora, quando Nicolau Copérnico propõe que a Terra não é mais o centro do universo, quando Galileu Galilei, ele prova isso, né? Ninguém contribuiu mais para o surgimento da ciência moderna do que Galileu. Ali você derrubou a tese que a igreja sustentava, que a Terra era o centro do universo. Isso era muito importante para que a igreja se sustentasse em seu sistema hierárquico, que é vertical, né? Deus, ele está ali no comando da sociedade
depois o Papa, e esse aí, a hierarquia chega até o leigo. É uma hierarquia que vai por níveis, né? Papa, cardeal, arcebispos, bispos, o sacerdote e o leigo. E tinha o direito canônico. Quando Galileu ele derruba isso vai enfraquecer a Igreja Católica aí. Então estão abertos os caminhos para os reformadores instituírem o novo mundo. Ok. Aí já é modernidade, né? Você já tem a América, os Estados Unidos, né? E tem aquela igreja extremamente humanista, um mundo extremamente humanista que já não é mais sacro, né? Não é mais sacro, não existe mais o elemento da sacralidade. A experiência agora ela é intramundana de espiritualidade. Ela é intramundana. Você vive para Deus neste mundo, no sistema capital, do capitalismo, da burguesia. E é um sistema que permite você avançar, prosperar e assim por diante. Então vai haver as nações protestantes vão ser as mais ricas no final depois, mais para frente. As mais ricas. Tanto na Europa quanto na América. As nações protestantes são mais ricas do que as nações não protestantes. E hoje na Europa, a sociedade protestante ele é bastante secularizada. Mais secularizada do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele possui uma experiência protestante que ela é mais evangelicalista. Ou seja, ela não se pretende ser humanista, mas ser, em primeiro lugar, avivada, né? Avivada. É uma experiência avivada aqui. É uma reação ao árido humanismo protestante histórico e você institui um avivamento que não é mais uma preocupação com o protesto de estar protestando algo, mas já é uma experiência mais de adoração. Mas esses movimentos eles duram pouco, né? Você vê que os movimentos místicos católicos eles duram mais na história. Por exemplo, a influência de João da Cruz no Carmelo, ele vai refletir, por exemplo, até depois na época de Teresa de Lisieux e na época de Edith Stein, muito tempo depois de João da Cruz, né? Então perdura bastante tempo. Os avivamentos antigos perduram do protestantismo, ele perduram sempre por pouco tempo. É algo bastante líquido e sempre volta-se àquele humanismo no final das contas. Não se concretiza. Isso não impediu que a igreja protestante fosse muito longe, ela foi muito longe em muitas coisas. É só você ver Hillsong, você ver Alvin Plantinga, você ver William Lane Craig, G.P. Moreland e os principais filósofos que existem hoje, cristãos, que são Robert Audi, Robert Adams, Peter Van Inwagen, William Alston. Todos eles surgiram depois de quando Alvin Plantinga ele está ali revolucionando naquele contexto a filosofia cristã. Pela primeira vez nós temos filosofia agora para o cristianismo. Gente, olha que interessante, olha, essa modernidade agora é um mundo, né, bastante diferente da Idade Média. O homem é a coisa mais importante, não mais a espiritualidade. Por isso que vai avançar tanto a tecnologia, tanto a ciência e tanto o conforto e o avanço espantoso, né, da ciência. Inclusive depois a ciência ela vai se distanciar da filosofia, né? Que era toda a mesma coisa antigamente, né? E aí, bom, quando termina a modernidade? A modernidade ela termina
em 1789, quando a Revolução Francesa está ali no contexto do Iluminismo. E tem figuras importantes como Voltaire, como Auguste Comte, como Comte, que vai propor o positivismo, né? Ordem e progresso a partir da razão, não a razão de Tomás de Aquino com Deus, mas uma razão sem Deus. Um homem livre da superstição da Idade das Trevas agora pode por si mesmo construir o mundo, instituir ordem e progresso. Ordem é lei, é Leviatã, é o Estado, é o direito reside na força. Isso é o Estado. Supostamente, né? Uma tese bastante contraditória. Agora, quando nós estamos em 1789, nós temos a Revolução Francesa, não é mais modernidade. E nós temos um nome central ali que é Kant, com a crítica da razão pura. Século XVIII. Bom, gente, qual a diferença da idade contemporânea para a idade moderna? Muita coisa, né? Por exemplo, na Idade Moderna, Deus ele era importante, não era tão importante, mas não se questionava que ele pudesse existir, né? Embora Hume vai ser um cético, né? Mas ele não vai falar que Deus não existe, né? Ele não vai ser um ateu forte. Tá certo que ele está preparando o caminho para o ateísmo, mas ele não é um ateu no sentido forte. Hume ele está tendo ali questões sobre o conhecimento, né? Ele está duvidando do conhecimento de certa maneira, né? Kant ele vai organizar essa parada. Beleza, gente? Então é isso. 1789, nós estamos na Idade Contemporânea. Agora você pensa que nós estamos na Idade Contemporânea? Não, não estamos. Não, nós estamos na Idade Contemporânea. Observa mais a questão histórica, né? A Idade Contemporânea, ela tem dois elementos interessantes, né? Você tem um ceticismo que surge depois de Kant, né? Quando finalmente Kant ele vai se encantar com a astronomia de Isaac Newton, né? E aí o que vai acontecer? Isaac Newton ele era um místico, ele era um astrólogo, ele seguia o pensamento da alquimia. O que ocorre nesse período? Ocorre o seguinte, você vai ter ateísmo de Nietzsche e ateísmo de Feuerbach e ateísmo de Karl Marx. Mas você tem também a nova religião dos românticos alemães do século XIX, que não se emocionaram tanto assim com o iluminismo francês, mas eles propunham uma espiritualidade que fosse organizada conforme Spinoza, que vai entrar na Alemanha e vai estar ali, Herder e toda aquela galera ali dos poetas, os poetas, a cultura de um Goethe, né? Surpreendente a cultura de um Goethe, a cultura de um Schiller, né? Aqueles poemas e você tem poesia, você tem arte, então a arte ela começa a ser central pro romantismo, né? Pro sentimento romântico. Que aí no final das contas você, bom, eu não vou dar muito detalhes, senão vai ficar muito densa a aula, né? Mas eu já tenho falado muita coisa aqui, mas basicamente é isso. O romantismo ele é uma reação ao árido ceticismo do iluminismo francês, de Voltaire, um deus que ele apenas é um arquiteto do universo, mas ele não está interagindo com o universo. Os alemães não, eles querem uma mística eles querem uma espiritualidade que Deus ele está no encanto com a natureza, ele está no encanto com o cosmos, ele está no encanto com a interação, no final das contas. Você possui um novo mundo misterioso, né? O novo mundo ele é misterioso. Quando você tem, por exemplo, algumas proposições, como um sistema antigo do idealismo alemão,
de Hölderlin, Schelling e Hegel. E você tem o ateísmo na mesma época. Depois surge Darwin, né? E aí, além da Terra não ser mais o centro do universo, também o homem ele surgiu de outras espécies, segundo Darwin. Depois do século XX nós vamos ter Freud, né? Aí vai ser um mundo muito diferente. Muito diferente. Mas olha que interessante, gente. Apesar de toda essa aridez, né? Que vai existir nesse tempo, né? As coisas começam a mudar muito rapidamente. Só um minuto, gente. Bom, é isso aí. Muita coisa vai começar a mudar e quando você está no século XX, né? Nós agora temos o princípio de dores com a Primeira Guerra em 1914, que vai até 1914 e vai até 1918. Depois nós temos a segunda Grande Guerra que começa em 1939 e vai até 1945. Depois dessas duas grandes guerras, no pós-guerra nós vamos ter a Guerra Fria, né? O embate entre Estados Unidos e Rússia, União Soviética. E aí, nós já estamos na pós-modernidade. Não é mais modernidade. Modernidade que ela é constituída pelo Renascimento, pela Idade Moderna, que surge por causa do Renascimento. Idade Moderna é a Idade Contemporânea. Hoje é considerada ainda a Idade Contemporânea, mas olha, o que eu tenho dito aqui bastante tempo no nosso canal? Eu tenho sinalizado o seguinte, que a pós-modernidade é um período transitório, correto? Ele não pode se sustentar por si mesmo, porque ele é um período de contradição, de dúvida, em que a ética ela não pode ser instituída filosoficamente, em que você tem uma sociedade líquida, em que você não possui mais certeza de nada. É um mundo não apenas pluralista, mas também é um mundo relativista, do ponto de vista filosófico. E agora, o que é contraditório com a filosofia analítica, porque a filosofia analítica ela trabalha com verdade, ela trabalha com lógica, ela não tem nada a ver com esse relativismo, não tem nada de filosófico no final das contas, que não trabalha com lógica. A verdade ela é central para a lógica. Argumento válido, tabela da verdade, lógica simbólica, lógica matemática. Lógica simbólica é lógica matemática. Na filosofia existia o positivismo lógico, não é o positivismo de Kant, tá? O positivismo lógico, ele dizia que você não pode dizer que a crença em Deus é falsa. Ela não merece nem o título de falsa, ela não tem sentido. Pra você dizer que uma coisa é falsa, ela tem que ter sentido. Então há coisas que são falsas, a crença não é falsa. A afirmação, a proposição Deus existe não é falsa, ela carece de sentido. Então você não pode dizer que Deus não existe. Você não pode nem falar sobre Deus da filosofia. Né? É diferente, né, de Kant. Kant ele está dizendo que Deus está além, o Deus que está além do espaço e do tempo não tem mais espaço para a cultura. Né? Por isso que Hegel depois vai colocar Deus dentro do espaço do tempo. Que interessante. Né? Mas, ok, mas isso é outra coisa. Né?
Kant ele está lá na epistemologia. Quando você tem aqui, por exemplo, Wittgenstein, nós já estamos na linguagem, né? Deus não pode, você não pode falar sobre Deus. O místico ele é indizível. Você não pode falar porque sobre o que não se pode dizer deve se calar. Só que o positivismo lógico ele não, do século XX, né? O positivismo lógico do XX não vai durar muito tempo. Depois vai surgir depois a filosofia da ciência, ela vai avançar muito no entendimento dessas proposições, né? Quando você vai ver o caso da filosofia de o grande filósofo da ciência Karl Popper. Aí já vai falar da falseabilidade e tal, mas falseabilidade, né? Mas aí já não é mais o positivismo lógico. A metafísica ela vai voltar para a filosofia analítica, né? Ela vai voltar não no sentido da religião, mas no sentido das coisas, né? Das coisas. Que no final das contas, se o mundo afinal é apenas matéria ou não, né? Há uma grande. Avança muito a metafísica. E depois você vai ter a modalidade, né? A lógica modal, né? Você vai ter os filósofos que vão instituir a lógica modal. Como? Primeiramente, você vai ter grandes matemáticos. Né? Você vai ter Frege, um gigante, um dos maiores filósofos. Se for colocar os 5 maiores filósofos, 5 ou 6 maiores filósofos da história, eu coloco o Frege. Pelo menos hoje eu penso assim, né? Talvez mude de opinião mais pra frente. Há muito tempo eu tenho pensado assim, há algum tempo. Frege, ele é central para o século XX. Mais para frente você vai ter os lógicos Russell e Whitehead. Depois tem o Wittgenstein e... Embora eu não acho o Wittgenstein, não acho ele tão interessante assim como esses outros nomes que eu estou citando. Como o Frege, né? E o Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, né? Vamos falar aí do... Também é relevante, sim, claro. Bastante relevante o Wittgenstein. E depois, Wittgenstein uma grande importância e temos Quine e depois C.I. Lewis, Kripke e David Lewis. Ou melhor, David Lewis. Beleza, gente? Aí nós já estamos na modalidade, né? A modalidade que é a lógica da necessidade e da possibilidade. Então ali você já está falando da metafísica. Quando Alvin Plantinga finalmente ele vai falar da modalidade, né? A metafísica da modalidade, né? Então o que nós temos sobre Alvin Plantinga, né? Você está falando, por exemplo, William Lane Craig. William Lane Craig ele só faz a sua filosofia que está divulgando o que os filósofos analíticos cristãos produziram recentemente. Ele vai estar divulgando, né, junto com o J.P. Moreland, né? E ele vai ser bastante forte nos debates, né? Principalmente nos debates. Mas por quê? Por causa de Alvin Plantinga. Então, o Alvin Plantinga ele vai ter os ensaios da metafísica da modalidade. Ué, mas não havia mais metafísica no positivismo lógico? Sim, mas o positivismo lógico ele era incoerente, por isso que ele não funcionou. E aí agora nós vamos ter quando ele vai lançar o seu livro, Alvin Plantinga vai lançar o seu livro God and Other Minds.
né? Deus e outras mentes, né? Esse livro ele foi lançado em 1967. É a partir daí que começa a filosofia cristã. Depois de 800 anos sem que houvesse nenhum representante da filosofia da cristã, né? E da igreja na universidade, né? Não existia nenhum filósofo. Por 800 anos não houve filósofo cristão. Nenhum. Estava morta a filosofia cristã. Ela começou a se renascer e se reavivar com Alvin Plantinga em 1967. Por isso que você vai ter o William Lane Craig, ele é um discípulo, né, de Alvin Plantinga. Se não fosse Alvin Plantinga, não teríamos filosofia cristã hoje. Entenderam a importância de Alvin Plantinga? Alvin Plantinga e vai tratar de temas muito vastos. Temos aula do nosso canal falando sobre isso. Muito vastos. Monumentais. E então, olha, você vê que nessa época de 67, né, quando ele lança, Deus ele já não está mais morto. Isso foi reconhecido pelo ateísmo. Deus não está mais morto, né? Há filósofos ateus que já compreenderam isso. Ele está voltando a ser considerado, né? Outra coisa é provas da existência de Deus, né? Provas filosóficas. Nós temos hoje da filosofia analítica. Vastas, né? Teologia natural, diferente da filosofia continental, né? A proposta é uma filosofia analítica. Nós temos também a nova era no rock avançando. Através do rock, a nova era está avançando agora. Não que ela não existia antes. As proposições da nova era elas são antigas, mas agora estão avançando na cultura. E hoje o interesse ele está se voltado para religiões orientais, como o taoísmo, que é fascinante, né? Taoísmo, hinduísmo, budismo e assim por diante. Então, você percebe que agora não há mais sentido falar do desencanto, o mundo ele é desencantado. Não, hoje a religião está voltando, né? Por isso que nós estamos falando que a modernidade, a pós-modernidade, que é um período de incerteza, ela está se extinguindo, né? E a cultura neomedievalista é a cultura que existe hoje. Agora você fala, bom, eu tenho falado bastante sobre a cultura neomedievalista. Mas qual que é o sinal histórico, né, da cultura neomedievalista? Vocês têm vários, né? Você tem a espiritualidade da nova era, você tem o renascimento da filosofia cristã com Alvin Plantinga, como eu citei agora, em 1967. Você tem o fundamentalismo religioso protestante e também mais abrangente, também não apenas protestante, mas mais abrangente, na própria política, né? Então Mas qual que é o sinal histórico da... Bom, o sinal histórico é o seguinte, né? O início do século XX, temos em 1914 o que eu estou colocando aqui como princípio de dores, né? No caso do pensamento, né? História do pensamento. Quando nós temos a questão agora... E no século XXI, qual que seria o sinal histórico? O ataque às torres gêmeas, né, do World Trade Center. Ele é um sinal histórico de que há algo ali que já não é mais pós-modernidade. Tanto é que depois os Estados Unidos ele vai propor uma guerra contra o eixo do mal, né?
É um confronto entre a espiritualidade cristã e a espiritualidade islâmica. Seria uma nova cruzada? Uma cruzada protestante hoje? Exatamente isso. Só que é questionável, né? Se o ataque ao World Trade Center ele foi feito de dentro ou de fora, né? Já vi pessoas da academia, pessoas céticas da academia, da universidade, pessoas céticas, ateu, dizendo que aquele ataque ele não veio de fora, ele veio de dentro. Não estou falando de fundamentalista cristão religioso, estou falando de cético formado professor de universidade, já vi falar. Né, que existem muitos estudos. Né? Eu não pesquisei ainda esse assunto. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: independentemente do fato de vir de fora, de dentro, né? Ai meu Deus, tem até uma passagem engraçada no livro de Sofonias, né? Dia de alarido e de trombeta as cidades, contra as torres altas, contra as cidades grandes e contra as torres altas, né? Só isso para deixar uma piada, isso foi uma piada para aula. Bom, gente, vamos agora falando seriamente. Seriamente. Quando você vê, por exemplo, a invasão do Capitólio, né? Quando o Trump ele perde a eleição, a invasão do Capitólio, né? Ali há mortes ali, né? O ódio na política ele é um tema da ordem, né? É da ordem do dia da ciência política. O tema do ódio na política, né? A igreja não tem que participar disso, a gente tem que fazer igual o Martin Luther King lá fez, né? Martin Luther King, ele tinha tudo para ser uma pessoa ali que estava propondo algo relacionado à revolta determinada, né? Que está na própria contradição. Ele está propondo pacificação, né? Era um cristão, ok, gente? Ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel da Paz, né? Martin Luther King. Isso não tem nada a ver com essa marca histórica. O ataque às Torres Gêmeas, ele vai ser algo tão... Ele vai começar no começo do século XXI. Então, essa é uma marca que essa cultura não é mais pós-moderna. Tanto é que depois o neo-ateísmo, né? De Christopher Hitchens, que debateu com William Lane Craig lá, e debate lá, não teve nem graça, porque o William Lane Craig ele estava conversando coisa séria, o Christopher Hitchens ele estava ali mais com retórica, né? Porque agora ele vai escrever um livro chamado Deus Não É Grande, né? Ele vai estar ali incomodado com certas questões do islamismo, né? E nós temos o nosso queridinho, né? O nosso querido Richard Dawkins, né? Que vai falar sobre Deus, um delírio. Ele vai ser o principal desses 4 cavaleiros do neo-ateísmo. E depois nós temos Daniel Dennett e Sam Harris. Sam Harris também debateu com William Lane Craig. Um debate um pouco de um nível um pouco maior, né? E Sam Harris dirá: William Lane Craig foi o único que conseguiu colocar o temor de Deus em meus colegas ateus. Né? E ali também eu não vou comentar agora sobre o debate, senão vai ficar muito longa a aula, né? E também não tenho tempo para isso agora, mas tá acabando aqui a bateria aqui do meu celular. O Richard Dawkins não quis debater com William Lane Craig. Né? Ele fugiu do debate. E aí depois, depois desses debates, o neoateísmo sumiu. Não tem mais neoateísmo hoje. O que nós temos é um altíssimo diálogo respeitável dentro da academia. Quando Alvin Plantinga está ali conversando sobre coisa séria, né?
em seus artigos, em seus livros, e nós temos os filósofos ateus que estão lá aí tentando desconstruir Alvin Plantinga, né? Mas não conseguiram. Mas há um debate de altíssimo nível, né? E há grandes filósofos ateístas bastante competentes na universidade hoje. Diferente de, por exemplo, Richard Dawkins, né? Christopher Hitchens. Eles não estão dizendo que a religião é a raiz de todo mal. Eles entendem a questão. Uma questão ali é epistemológica, ela é lógica, né? Outra coisa. As ciências da religião, geralmente as ciências da religião é uma disciplina que trata a religião com um recorte antropológico, né? Como um tema de estudo. Ela trata com grande respeito também a questão da religião, né? Não acredita na religião, mas trata com grande respeito a questão da religião. Então, o ataque ao World Trade Center de 11 de setembro de 2001 é um sinal da idade neomedievalista de hoje, né? A idade neomedievalista é quando você entende que a Idade Média não era a Idade das Trevas, né, no final das contas. E que a modernidade ela não conseguiu solucionar o problema da razão sem Deus. Então a razão com Deus é uma proposta forte que não foi derrubada pela modernidade, pelo positivismo e pelo iluminismo. O iluminismo ele fracassou, o positivismo fracassou. Então a escatologia ela se cumpre, né? Está se cumprindo. Realmente a tese de Deuteronômio 30, né? Que havia uma nação que iria se espalhar por todo o mundo e depois iria voltar para o mesmo país, nunca houve isso com nenhum outro país a não ser com Israel. Então a tese cristã ela é bastante forte, né? A tese cristã ela trabalha com os textos antigos judaicos, mas ela não é judaico-cristã. Na verdade, a igreja ela é uma realidade diferente de Israel. Ela possui uma dimensão de embate, conforme está em Efésios 1. Né? Ela é plenitude de Cristo, aquele que enche todas as coisas e qualquer circunstância acima de todo o nome que possa ser nomeado. E isso é dentro da perspectiva mística paulina, que está ali no sentido de que a igreja ela não é apenas as nações como aquelas que recebem as boas novas e vão acabar crendo, né? Não é esse o sentido da igreja. Profundo. O sentido da igreja é o corpo místico, né? Corpo místico de Cristo. Esse é o sentido do que é a igreja. Não tem nada a ver com a teologia pós-moderna, a teologia cética da modernidade. É uma questão muito diferente. A proposta neomedievalista, a cultura neomedievalista, é uma cultura de confronto indeterminado e determinado. Indeterminado abrangentemente e determinado em pequenos círculos, né? Porque é indeterminado porque não se compreende, porque é o que dizia ali o poema de Olavo Bilac sobre a flor de laço inculta e bela, né? Os alemães buscavam a cultura, a formação cultural do indivíduo, né? Hegel dirá e vai dizer que o papel da espiritualidade embora ele não utilize o termo espiritualidade, eu estou utilizando aqui. O papel da espiritualidade é elevar o indivíduo de seu estado inculto até aquelas altas esferas ali, né? Da ciência e da consciência. Bom, do ponto de vista da espiritualidade mística, né, cristã, que ela é muito mais profunda do que a de Hegel, né? O que ocorre aqui?
A formação, ela se dá em conhecer termos, vocabulários e uma linguagem, e não é fundamentalista, é especificamente. Conhecer o vocabulário proposto, né? A gramática, né? Uma nova terminologia de guerra cultural determinada dentro do âmbito da espiritualidade, que ela é inserida como um conhecimento que é algo antigo e é novo, né? Ó beleza tão antiga e tão nova, como diz Agostinho nas suas confissões. Se você trabalha com termos antigos, não, a questão é a seguinte: entender questões complexas. Entender questões do conhecimento mais profundo, mais interessante. Por exemplo, eu deixarei certas questões mais para frente, mas fica a dica de que a espiritualidade de cultura, que já foi de cultura e hoje é uma contracultura mais cristã, não é uma proposta idiota, né? Não é uma proposta reduzida. Não é uma proposta do lugar comum, né? De algo desgastado, né? Por que eu falo isso? Bom, vamos supor que você fala: olha, eu conheço a espiritualidade cristã. Você precisa amar Deus, a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e acabou, não tem mais nada a ser feito. Bom, não é a espiritualidade mais profunda, ela produz conhecimento, né? Ela produz possibilidade de conhecimento, possibilidade de poder, porque o que dá o que leva ao poder determinado? O que é poder determinado? É poder realizar algo efetivamente, até as últimas possibilidades, né, para que se traga ali algo de relevante, né, para o significado que pode ser mais interessante para você, que é aquela experiência do conhecimento. Ele visa a realizar algo, né, e não apenas ficar nas palavras. Então, agora, a idade neomedievalista, ela será um período longo ou será um período curto? Bom, não vai ser um período de apenas 15 anos. Com certeza não. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que alguém chegue hoje e fale: olha, eu quero reconstruir hoje o templo lá. Vamos fazer um templo, um terceiro templo aqui em Israel. Isso não se faz em um dia, né, gente? Você tem ali a questão dos palestinos ali. E tem que tirar. Já tem um templo ali, né? A mesquita de Omar, e você tem que ter um acordo ali, né? Outra coisa vamos supor que você queira convencer uma espiritualidade mais. Se você tiver uma espiritualidade abrangente, né? Nós estamos no mundo das redes, no mundo da conexão. Nós estamos no mundo da conexão. Pessoas, elas estão conectadas, estão interligadas. Em redes, né? Uma grande teia cósmica sociológica, né? Hoje o comportamento ele avança mais do que a tecnologia. Para você convencer de que existe a possibilidade de uma unidade ideológica, cultural, para você convencer, por exemplo, a Índia, né? A Índia ela tem uma espiritualidade, é o hinduísmo. O islâmico ele possui uma outra espiritualidade, que é o islamismo. O cristão ele possui uma outra espiritualidade, que é o cristianismo.
Para você convencer todo mundo de uma coisa só, em 15 anos não é possível. O que a Índia tem a ver, né, com o Ocidente, né? Com o Ocidente, né? Então quando você investiga a história e você compreende questões do nosso tempo, você vê que o galo é cozinhado lentamente, necessariamente lentamente. Senão não funcionaria, né? Jogamos um sapo em uma água quente, ele pula. Coloque um sapo em uma água fria e esquente ao pouco. Ele não sai. Nunca estudei sobre isso, né? É o que falam, né? Beleza, gente? Por hoje é só. É neomedievalismo. Entendamos. Se você pensa que nós estamos na pós-modernidade, não. Hoje é um mundo de guerra cultural inserido na própria religião. No fundamentalismo político, né? No, na guerra dos Estados Unidos, que é a igreja, no final das contas, né? Os presidentes, eles são crentes e são protestantes. O termo crente é horrível, mas eu utilizo porque a galera gosta do termo crente. Vamos falar que eles são evangélicos, né? Também é um termo que não funciona, gente. Impressionante. Digamos que os cristãos, os presidentes, eles são da igreja. Eles são da igreja, eles estão jogando bomba lá no Afeganistão, lá no Iraque, né? Beleza. Então a igreja está atacando. Seria uma cruzada. Então nós temos uma guerra dos cristãos contra o eixo do mal do islamismo, né? Ali é onde tem aquelas facções, né? Então seria uma espécie de cruzada moderna, uma cruzada neomoderna. Neo, é, neomedievalista, né? É uma cruzada, é o embate, é o eixo do mal. Afinal, o que é o eixo do mal? É os Estados Unidos, é a América, né? Conforme os islâmicos pensariam, né? Não o islâmico lá normal, o islâmico radical, né? E que está seguindo a Sharia, né? E aí aí você fala, Anderson, essas questões aí não são, não fazem sentido. Bom, a guerra de todos contra todos, né, ela se dá entre ideologias. E a religião ela está nessas ideologias, em toda parte. Na política, na guerra, né? E então o eixo do mal, né? O cristianismo contra o islamismo e os Estados Unidos, ele vai no Afeganistão, ele consegue ir no Iraque e mudar a cultura, né? Mas depois o Afeganistão ele volta à cultura anterior. Liberdades conquistadas, né? Inclusive pelas mulheres, deixam de voltam ao que era antes, né? No Afeganistão. O embate entre Israel e os palestinos também é uma questão religiosa, né? Quando Trump ele move a capital, ele reconhece que Jerusalém é a capital de Israel, também é uma questão religiosa, está relacionada ao fundamentalismo, que está hoje na política de extrema-direita, né? Que no final das contas, você tem a extrema-direita com Mussolini, né? Pinochet, e você tem a esquerda com Karl Marx, com Stalin, você é a favor de quem? De nada. Eu sou a favor do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Da paz, né? De parar de briga besta dentro da família e dentro da rua, que não pode nem discutir. Quem que tem coragem de discutir política hoje na rua, né? Então isso eu estou falando no âmbito da sociedade, né? Da sociedade.
Em relação à mística, nada é temido. Fica a dica. A política, ela tá a briga, no final das contas, ela é religiosa, dentro da política. A guerra é entre Estados Unidos e o Oriente Médio, ele tem uma questão religiosa de fundo. Possui sim uma questão religiosa de fundo, né? Mesmo que o ataque às torres não tenha sido feitas de fora, mas existe uma dimensão religiosa ali. Existe. Por exemplo, quando os Estados Unidos ele vai propor uma liberdade para o Afeganistão e depois volta a ser o que era antes, a religião está inserida nesse embate cultural. Quando Richard Dawkins diz que a religião é a raiz de todo o mal, né? Sam Harris dirá que se houvesse uma catástrofe ali, em uma grande cidade, os cristãos iam ficar contentes porque achariam que estaria próximo ao retorno de Cristo. Ele vai fazer uma crítica. Sam Harris, né, na sua carta a uma nação cristã. Uma nação cristã. Então, olha como a religião ela é presente hoje. Então a cultura neomedievalista ela não é pós-moderna. A modernidade ela está morta, a modernidade. Hoje nós estamos numa cultura neomedievalista. A Idade Média hoje ela tem mais sentido, né, do que a proposta de um progresso que não houve, que não aconteceu. No final das contas, a espiritualidade ela possui relevância até mesmo para o Prêmio Nobel da Paz. Né? Você vê Teresa de Calcutá, Martin Luther King ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Né? Você não vê céticos. Dificilmente um cético ganha o Prêmio Nobel da Paz e você vê que, por exemplo, a irmã Dulce aqui no Brasil, a Zilda Arnes no Brasil, por exemplo, são nomes relevantes. Então, até mesmo para o ateísmo, não é difícil perceber que a espiritualidade ela possui relevância eminentemente cultural. Embora a cultura hoje, o cristianismo hoje ele é uma contracultura, né? Se nós temos uma cultura cristã hoje, é a igreja de Laodiceia. Mas a igreja de Filadélfia, ela está na contracultura, contra todo esse estado de coisas. O mal do século XXI. O mal do século é a maldade social generalizada, disfarçada de virtude. A escatologia é quando tudo pode ocorrer conforme o que é dado nos escritos antigos. Daqui a uma porção de décadas, o cristão será aquele que estará tranquilamente afastado desse sincretismo que está na própria igreja, sutil, bastante sutil. O sentido do cristão será muito diferente do que é hoje. Será algo místico. Então todas as coisas poderão ser possíveis dentro de um âmbito que tem mais a ver até mesmo com a antiguidade do que com propostas mais de séculos anteriores. O mundo ele é realista hoje, não mais idealista. O mundo hoje ele é efetividade do que pode ocorrer concretamente. Experiência antiga
Como você vê, por exemplo, com a biografia de Elias. Elias que subiu lá no monte. Ele esteve em 2 montes antigos. A experiência de Elias, a experiência de Elias do Carmelo, ela é emblemática para entender o que é a experiência neomedievalista que se concretizará mais para frente. Não agora. De um âmbito mais concreto. Onde está a experiência da igreja de Filadélfia hoje? Hoje nós estamos achando bastante, assim, irrisório. Irrisório. Bastante irrisória. A experiência da igreja de Laodiceia, que é, a um só tempo, misteriosa, dissimulada e inculta. No centro da mais respeitada contemporaneidade, o mundo hoje é também antigo.